Bom dia, tá? Bom dia. Tudo certo? Sim. Meu nome é Tila e eu vou falar um pouco sobre mitologia indígena. Pode passar, por favor. E a introdução, e basicamente eu vou explicar o que é a mitologia indígena. E a mitologia indígena é tudo aquilo que engloba, perdão, crenças, histórias e lendas culturais. E também tradições. E temos que lembrar também que cada tribo indígena, cada povo indígena, pessoal indígena, eles têm cada um suas histórias e suas lendas. Não é tudo igual, tá, gente? E pode passar, por favor. E o desenvolvimento. Eu vou começar falando que muitas dessas narrativas explicam a origem do mundo, a criação do universo, o sentido da vida, etc. E muitas dessas coisas, eu vou começar explicando sobre a criação do universo. E os povos indígenas, eles acreditam que a Terra, o universo e até os seres humanos foram formados por deuses ou espíritos ancestrais. E também temos a conexão da natureza. E esses povos, eles têm uma forte ligação com o meio ambiente, ou seja, muitas dessas histórias são relacionadas a plantas, rios, forças naturais. Ou seja, tem até um deus que eu vou falar mais pra frente, que ele é relacionado à tempestade. E também temos as lendas culturais, que a maioria já conhece, que basicamente são histórias sobre figuras, digamos que, figuras importantes, que ensinam a gente a como, por exemplo, respeitar a natureza e como lidar com a vida, com tudo ao nosso redor. E pode passar, por favor. E agora eu vou falar sobre o deus da mitologia que eu escolhi para desenvolver. E o que eu escolhi foi Tupã. E Tupã, basicamente, ele é representado pela tempestade, como eu havia dito, e pelos trovões. E ele é uma divindade muito importante para vários povos, mas ele é mais importante ainda para os povos Tupi-Guarani, e ele é reverenciado pela sua força e pelo seu poder. Ou seja, quando os indígenas eles ouvem algum trovão ou uma tempestade vindo, eles acreditam que é Tupã querendo avisar algo, querendo avisar que algo vai acontecer, que algo está por vir. Mas, porém, com a chegada dos colonizadores europeus, Tupã ele foi, digamos que, reinterpretado, não sei se é assim que poderia dizer, e ele foi associado ao deus cristão. Pode passar. E eu vou falar também como que a mitologia indígena está hoje em dia. E muitas comunidades indígenas, elas lutam para que, enfim, as suas histórias, seus conceitos estejam presentes até hoje. Tipo, infelizmente, muitas dessas coisas estão sendo apagadas e modificadas. Porque, por exemplo, com a fidelidade, hoje em dia, muitos conceitos foram modificados. Foram modificados. Então, por exemplo, quando uma pessoa que ela nasceu numa tribo, tem ali a sua cultura, ela sai de lá, ela acaba mudando suas ideias, mudando seus pensamentos e acaba meio que reinterpretando aquilo que ela aprendeu no começo. E também temos os desafios com a aculturação. E a aculturação é basicamente quando uma cultura ela tem um risco de ser apagada ou ser extremamente mudada. Algumas tradições têm risco de simplesmente serem mudadas ou apagadas por conta da perda de território, por conta da falta de reconhecimento para esses povos. E também eu vou falar um pouco sobre como a mitologia indígena influencia as religiões de hoje em dia. Porque muitas religiões seguem os conceitos indígenas. E a mitologia indígena ainda tem um papel muito importante. Ainda existem muitos rituais que usam as ideias indígenas. Por exemplo, o uso da ayahuasca. Acho que é assim que se fala. E também temos religiões que existem e que seguem, por exemplo, o xamanismo. O xamanismo ele pode ser definido como um conjunto de
práticas rituais que os indígenas costumam usar. E isso engloba músicas, danças e consumo de coisas como a ayahuasca e até cogumelos alucinógenos. E também temos como os indígenas preservam sua cultura, que hoje em dia, né, as pessoas lutam para que a sua cultura não seja apagada, não seja totalmente esquecida. E, ou seja, como eles fazem, né, para a sua cultura ainda continuar viva. Eles fazem isso através de filmes, divulgando na internet, livros e etc. Passar por favor. E a conclusão. A minha conclusão é que, mesmo após anos, a cultura indígena ela continua viva e ela continua sendo extremamente importante até o dia de hoje. Por quê? A cultura indígena, ela influenciou, pelo menos aqui no Brasil, ela influenciou a nossa cultura, a nossa culinária e até mesmo a nossa língua. E a mitologia indígena, ela, apesar de tudo isso, ela continua viva, mas ela continua em constante mudança e constante existência. E eu queria agradecer, primeiro eu queria agradecer ao Ronaldo, que ele teve muita paciência comigo quando eu fiz esse TCC. E agradecer a Tia Nath também. Eu sei que, apesar de tudo, ela sempre vai estar do meu lado para me apoiar. Acabou de chorar. E apesar de tudo, todo mundo está sempre do meu lado. Eu queria agradecer os amigos também. Gente, todo mundo que está aqui, que aqui também, não falo todo mundo não. E tem pessoas que estão aqui desde que eu era muito, muito pequena, então sempre do meu lado, desde que eu era uma criança, tipo, a cresce desde pequena, sempre do meu lado. Basicamente é isso. Obrigada.